São por volta de 8 horas da noite de uma quarta-feira, semana praticamente encerrada, ou não. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Andresa Baroni e esse é o canal Surtando em Causa Própria. Eu agradeço muito a todos vocês que tomarem um tempinho do seu dia para me assistir por aqui. Vocês, com certeza, já assistiram ou pelo menos ouviram falar do comercial da Volkswagen com a Elis Regina. E com certeza ouviram falar de toda a confusão envolvendo esse comercial por conta do uso da imagem e da voz dela mesmo após o seu falecimento. O que a Volks fez foi utilizar uma técnica chamada de ressurreição digital, que já é utilizada há anos, mas que vem se popularizando nos últimos tempos, inclusive no Brasil. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E, para falar sobre o tema, eu trouxe uma pessoa que entende dele muito, mas muito melhor do que eu, o doutor Gustavo Fortunato. Ele é advogado, mestre em propriedade intelectual, assim como eu, especialista em direitos autorais e do direito de entretenimento, autor de 2 livros sobre ressurreição digital e, principalmente, meu amigo e meu sócio. Mas, antes da gente passar para a entrevista, que eu já adianto que ficou super legal, eu já vou pedir para vocês deixarem aqui o like, porque isso é super importante para o nosso canal. Se inscreverem e ativarem o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo e principalmente deixarem um comentário e compartilharem esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem para que o nosso canal possa crescer. Bora lá? Gus, bem-vindo para o Surtando em Causa Própria. Qual é a emoção depois de falar em 1 milhão de podcasts vir falar aqui? Gente, ele falou em muito podcast grande. Deu até entrevista na rádio e agora tá aqui com a gente. Olha só que emoção. A emoção é muito maior, porque aqui é a responsabilidade de ser o primeiro entrevistado do canal. É verdade, então, é verdade. A coisa fica pesada. Não fica, né? Pelo amor de Deus, a gente é amigo, a gente só vai bater um papo aqui. Vamos lá, ressurreição digital. O que é? Essa, né? Pois é, e agora chegou aqui no Brasil, né? Porque a gente já tá vendo há bastante tempo, mas não tinha, acho que, chegado de maneira tão grande aqui no Brasil ainda. A ressurreição digital, ela basicamente, assim, de forma bem resumida, é você pegar a tecnologia que a gente tem hoje e, por meio de computação gráfica, você recriar alguém que já morreu para utilização em obras novas. Esse que é o grande mistério da ressurreição digital, isso que deu tanta polêmica agora nessa campanha da Volkswagen, foi justamente isso, essa preocupação agora que nem depois de morto você para de trabalhar. É verdade. Mas já tem artistas se preocupando bastante com isso, né? Inclusive lá fora a gente vê que já tem shows holográficos e artistas como Tom Hanks, por exemplo, se preocupando em manter o legado dele depois que ele falecer. Como que isso funciona? Porque tem uma diferença lá fora para cá pro Brasil, né? Assim, lá fora eles têm um sistema já muito melhor resolvido para lidar com isso. Né? Diferente da gente que tem direitos de personalidade, nos Estados Unidos eles não são reconhecidos. Então você acaba utilizando uma figura chamada direito de publicidade, que as pessoas famosas têm para ganhar dinheiro usando a própria imagem, nome, voz ou qualquer indício de personalidade. Então lá é um direito patrimonial que você consegue aí negociar. Tanto é que a gente tem o James Earl Jones que negociou a voz dele para Disney para continuar fazendo Darth Vader enquanto ele vai se aposentar. O Rei Leão. O Rei Leão vai lá ficar tomando marguerita na praia agora o resto da vida e só recebendo dinheiro pelo uso, né? Muito bem. E direito de imagem aqui no Brasil? Porque a gente fala que tem uma diferença, mas para o público em geral é um pouco mais difícil de entender, né? Você pode explicar um pouquinho mais como é que funciona isso aqui pra gente? O direito de imagem ele é um direito de personalidade. Ele tem uma característica personalíssima. Ou seja, ele não é um direito concedido a nós por lei, mas ele é reconhecido pela nossa lei. Então, todos nós temos o direito de personalidade do momento em que a gente nasce até o momento em que a gente morre. Então, esse direito vai sobre a imagem, que é a forma física, né, que distingue você da coletividade, ou a sua voz, o seu nome, a sua honra, a reputação. Todas essas coisas elas fazem parte do direito de personalidade. E por ter essa característica tão pessoal... Sim. É teu, né? Ele não pode ser vendido, ele não pode ser renunciado, ele não pode ser transmitido. E é aí que a gente tem o grande problema quando a gente fala de ressurreição digital. Essa intransmissibilidade do direito de imagem. E como é que isso é feito? Como é que a gente consegue ver, por exemplo, comerciais da Elis Regina ou de outros artistas que já faleceram? Para quem que eles têm que pedir autorização ou é necessária? Porque a partir do momento que a pessoa morre, você deixa de ser um direito de imagem, né? Para quem que fica isso aqui? Pois é, esse que é o grande problema, né? A gente tem uma tecnologia que permite fazer algo que o nosso legislador, lá em 2002, nunca sequer imaginou que seria possível. Sim. Então, nós temos um vácuo legislativo.
O que tem sido feito em campanhas como essa da Elis Regina, ou nas apresentações holográficas do Cazuza e Renato Russo em 2013, foi pegar, negociar com a família e utilizar. Né? A Elis Regina falaram com os filhos dela e conseguiram autorização e fizeram a campanha. Só que o problema é justamente esse. Podem esses herdeiros transmitir, dar essa autorização de um direito que a eles não pertence? Porque ele não passa. Se ele não passa, como é que eu vou autorizar algo que eu não tenho? De quando a gente fala de imagem, a gente fala também da honra e da reputação da pessoa que está ligado e que isso acaba afetando, de certo modo, os herdeiros. Né? O bom nome da pessoa, a reputação Exatamente. Que ela deixa para trás. E isso pode afetar, aqui no Brasil, qualquer herdeiro, né? O problema é que não é só os filhos. Exatamente. É uma coisa assim que a grande confusão que as pessoas fazem é misturar direito autoral com direito de imagem. Quando a gente fala de pessoas famosas, a tendência de misturar isso é muito maior. Sim. Porque fala, Elis Regina ela canta, ela aparecia na televisão, cantando. Então, para eles é tudo uma coisa só. Mas são direitos completamente diferentes. E você pode explicar um pouquinho a diferença? Claro, o direito autoral, ele é aquele da performance, de quando ela vai lá e canta num fonograma ou num programa de TV. Esse direito, ele sim vai passar para os herdeiros que vão poder administrar e explorar isso economicamente. A imagem não, como eu disse, é a aparência da Elis Regina. A imagem ela ainda se divide em imagem real e imagem atributo. Né? A imagem real que é a aparência dela em si e a imagem atributo é aquilo que ela construiu. Que a grande parte do debate está justamente em torno da imagem atributo. Ah, é? Porque falavam assim, ela cantou numa manifestação, numa greve contra dos funcionários da Volkswagen, ela nunca teria feito essa campanha. Isso conflita muito mais com a imagem atributo da Elis Regina, que é aquela percepção social, né, a honra, a reputação, do que com a imagem retrato dela de fato. Apesar de que, no caso, como sempre, os dois estão juntos, então eles acabam se influenciando. Então é muito importante a gente entender essa diferença para entender o problema que nós temos. Sim. Não é direito autoral, não passa para os herdeiros na ordem prevista no artigo 41 da Lei de Direitos Autorais. É direito de imagem, artigo 12 do Código Civil. Em caso de morto, são aptos a pleitear os descendentes, ascendentes, colaterais, em concorrência com o cônjuge até 4º grau. Pois é, então quer dizer que um primo da Elis Regina ainda pode vir e não querer que a propaganda seja exibida, né? Pode, se ele entender que isso fere, porque é aí que tá, quando a gente tá agindo em nome do morto, a gente age em nome próprio. Então se o primo da Elis Regina for entrar com uma ação contra os filhos da Elis Regina pelo uso, ele não vai fazer em nome da Elis Regina. Não vai falar Elis Regina ou espólios de Elis Regina. Não, ele vai fazer em nome dele, porque ele vai entender que aquele uso ofende ele enquanto familiar da Elis Regina. O que nesse caso seria um problema até, né? Porque a filha dela aparece no comercial com ela. Ou seja, a filha não só autorizou, como ela tá junto ali, né? Cantando com ela, cantando com a mãe. Exatamente, por isso que existe o problema também das pessoas falarem assim, não, mas tem que aplicar a ordem de sucessão. O artigo 12 está no Código Civil e ele existe dispositivos de sucessão, então eles têm que ser lidos de forma conjunta. Só que se você levar isso... Se você ignorar a forma como está escrito, levar isso a ferro e fogo, você chega numa situação que, vamos supor, que a mãe da Elis Regina fosse viva. Se os filhos autorizam e a mãe se ofende, a mãe não pode fazer nada. Não. Então, como é que você vai pesar que um familiar tem menos direito de se ofender do que o outro? Sim. Então, é difícil, né? É super difícil. É difícil. Em relação, voltando para os direitos autorais, porque na propaganda da Elis Regina, a gente vê que ela canta também. Uma música que, inclusive, não é dela. Né? Ela só interpreta aquilo. Você pode explicar um pouquinho a diferença entre esse direito de interpretação, o direito autoral da música que foi escrita pelo Belchior e o direito de imagem dela ali no comercial? Claro, como fala, a música Como Nossos Pais, ela foi escrita pelo Belchior. Então, essa é a obra. A obra, ela é registrada ali como por via de uma editora musical. Né? Então, essa obra é o texto. A partir desse texto, você pode criar diversos fonogramas, que é aí que entra a Elis Regina. A Elis Regina é uma intérprete. Então, ela foi lá e ela cantou essa música do Belchior. Então, para eu usar um fonograma da Elis Regina cantando a música, eu preciso tanto liberar o fonograma com a gravadora que detém, quanto liberar a música com a editora que administra, para então poder fazer esse exercício. Não existe como fazer um sem o outro. Sim, mais o direito de imagem dela com a liberação com os parentes que ainda estão vivos. Mais o direito de imagem dela. Então, assim, foram diversos contratos que precisaram ser feitos para tornar possível essa campanha publicitária.
que, né, a gente viu aí que teve um rebuliço enorme. Tá tendo, né? Tá tendo até agora, ninguém para de falar sobre isso, todas as implicações, se é ético, se não é, se a família podia ou não podia. Até o CONAR entrou agora na brincadeira para discutir se pode ou não pode fazer publicidade usando deepfake, né, recriando pessoas mortas. E é engraçado porque, assim, aqui no Brasil isso causou um rebuliço gigantesco, mas a gente já vem consumindo produtos com pessoas que foram digitalmente ressuscitadas há muito tempo. Inclusive no teu livro que você... Vou fazer propaganda, vou fazer jabá do livro aqui do meu sócio. Livro Ressurreição Digital. Foi a dissertação de mestrado do Gustavo e ele é muito bom. Ele é o primeiro livro do Brasil, para não dizer do mundo, que fala sobre o tema. Quem quiser adquirir, inclusive, o link vai estar aqui na descrição. E o estudo do Gustavo começou, já vou dar um spoiler aqui, por outro caso que aconteceu lá nos Estados Unidos, de uma ressurreição digital para um filme. Você pode contar mais pra gente sobre isso? Claro, foi em 2016, quando teve o lançamento do filme Rogue One, da franquia Star Wars, e eles recriaram o ator Peter Cushing, que fez um personagem que era importante no primeiro filme da saga. O diretor da Estrela da Morte. Diretor não, o comandante. Comandante da Estrela da Morte. Que ele estava... como esse filme se passaria num período próximo do filme original, era importante que o personagem dele estivesse lá. Tá? Porque existe uma questão de continuidade. A ressurreição digital, agora como as pessoas implicam muito com continuidade, eles usam isso meio como uma desculpa para fazer essas recriações. Né? Porque hoje, se você troca o ator, as pessoas já reclamam e falam que não faz mais sentido. Antigamente, se o Rocky 4 foi lutar na Rússia, quando ele saiu dos Estados Unidos, o filho dele era uma criança, voltou, o menino estava quase dirigindo, e tipo, se passou um mês, 2 meses, e ninguém viu problema nenhum. Mas era anos 80, né? Era tudo liberado, é outra vida. Diferente. Então, assim, hoje, com essa preocupação de que tem que ter uma certa coerência no que aparece, você acaba recorrendo a esses artifícios para dar uma certa continuidade naquela história. O do Peter Cushing foi um pouquinho diferente, né? Eles não chegaram a usar necessariamente deepfake, eles se construíram o rosto dele, né? Isso. Nessa época, a ressurreição digital era tudo mato. Literalmente. Então, assim, você trabalhava com um batalhão de artistas gráficos e designers que sentavam e trabalhavam nos mínimos detalhes para fazer a recriação, o que deixava muito caro e demorado. Sim. Então era algo muito restrito. Né? A gente não via uma chance disso espalhar como espalhou graças ao deepfake. Porque uma vez que entra a inteligência artificial, você transforma uma equipe enorme em uma máquina e transforma meses de trabalho em horas. Sim. Tanto que se popularizou que hoje em dia tem um monte de artistas já se preocupando com isso lá fora, né? Eles estão fazendo contratos, acho que para ceder a imagem deles. Tem gente cedendo, tem gente proibindo, né? Isso a gente tem vários exemplos. A Madonna proibiu, né? A Madonna proibiu o show holográfico, a Dolly Parton falou que também não quer ser recriada, Whoopi Goldberg falou que não quer ser recriada. Do outro lado, Tom Hanks acha que isso é plenamente possível. Conversei com o Eric Martin e ele também acha que isso vale a pena, o cantor do Mr. Big. Então, assim, ainda está uma coisa muito dividida, vai de cada um. Tem gente que vê nisso uma oportunidade, uma espécie de um seguro. Então, eu me acidento, ou que nem o Bruce Willis, que não pode mais atuar, ele negocia a imagem dele para ser recriado e continuar mantendo uma relevância de mercado, né, e participando de obras novas. Já tem outros que falam assim, não, eu não quero isso, eu controlo a minha carreira, uma vez que eu estiver morto, eu não tenho desejo de que isso continue. E lá fora eles cedem esse direito para uma empresa, para os herdeiros? Como é que isso funciona? Porque é muito diferente daqui, né? É plenamente possível porque é um direito patrimonial. Lá fora, quando a gente fala, é os Estados Unidos. Né? Não necessariamente na Europa, nem nada assim. É lá nos Estados Unidos onde esse tipo de inteligência artificial para a criação de artistas já está muito mais avançado do que aqui, inclusive porque a indústria de filmes lá é muito maior do que aqui, né? Então... Exatamente. Então, assim, lá fora é um direito patrimonial como qualquer outro. Então, eu posso até em vida, né? Como o James Earl Jones. Você negociou e foi viver na praia. Você pode passar isso passa para os seus herdeiros. Nos Estados Unidos, vai variar de estado para estado qual vai ser a duração desse poder de administração, né? E depois... Aí fica aquela questão, nos Estados Unidos, como não tem direito de imagem, em tese você tem uma espécie de um domínio público ali para utilizar, o que eu já acho um tanto quanto complicado. Sim. Né? Mas
Lá é perfeitamente possível. Eles têm até empresas que administram marcas com falas de pessoas, com vozes de pessoas. Então tá em outro... não é outro nível, mas é outro sistema jurídico que permite que isso aconteça. Exato. Você tem empresas lá como a CMG que ela só administra direitos de publicidade de pessoas mortas. Pois é. Né? As celebrities. E aqui no Brasil, a gente sabe, assim, a gente que trabalha na área sabe que não tem como você fazer a cessão da sua imagem para uma empresa. Sim. Né? Nem para uma pessoa, quem dirá para uma empresa para explorar comercialmente essa tua imagem. Como é que a gente legislaria ou arrumaria isso para que a gente possa usar e não dê a confusão que dê de novo, como no caso da Elis Regina? Porque a inteligência artificial e a recriação de pessoas é uma coisa que veio para ficar. Com certeza. Né? Ela não vai embora. Com certeza. Como é que a gente resolve isso aqui no Brasil? Essa é a grande pergunta. Né? A gente tem aí um problema que, como você falou, não vai embora, e não é nem a ideia que ele vai embora. Né? Não sou contrário à recriação digital, senão não tinha investido 7 anos da minha vida estudando isso. Sim, exatamente. Para enterrar o negócio. Não faz o menor sentido da minha parte. Mas a gente tem que... Esse é o ponto. A gente tem que repensar os nossos direitos de personalidade, qual é a nossa relação. Entender que aquilo que foi criado não serve mais para a nossa realidade. Sim. Hoje, não só pessoas famosas, mas qualquer um pode ser recriado por computação, para usar de chatbot com a família ou para obras novas, tudo faz. Então, a gente tem que a gente está numa posição importante em que a gente tem que botar os pés no chão, parar, pensar, entender o que está acontecendo, entender como isso afeta direitos que nós temos hoje, ao invés de simplesmente sair tacando analogias para todos os lados e falar, não, então a família autorizou, tá ok. Não tá. A gente tem que olhar os institutos jurídicos, a segurança que a gente vai ter, como isso impacta nós enquanto sociedade e encontrar uma solução. Sim. Né? Redefinir como é que funciona isso no após a morte. A solução que eu encontro na minha dissertação e que eu defendi com relação a esse momento que nós estamos hoje do vácuo, seria, de forma bem simplificada, não negociar uma autorização para uso da imagem. Porque isso é um direito de um terceiro que o herdeiro não tem como definir algo sobre ele. Sim. Se ele faz, esse contrato pode ser anulado. Se o primo deles, Regina, vem e fala, olha, eles negociaram um direito que a eles não pertencia, que era o direito terceiro, não tem nem como convalidar esse contrato, ele é nulo de ponto. Sim. Então a gente passa para uma outra solução, que é negociar o quê? O direito que você tem de fazer esse papel de guardião do legado, de se opor. Não afastar totalmente o direito de se opor, porque na inafastabilidade do poder judiciário, você prejudica a concretização daquele direito material que a pessoa tem. Mas encontrar ferramentas contratuais para trazer uma certa segurança e previsibilidade nessa relação. Sim. Então, colocar que se a família concorda com o projeto, ela garante que ela não vai pedir uma liminar para tirar do ar se ela não gostar, ela não vai pedir uma indenização porque ela já recebeu valores para fazer o projeto. Procurar esse tipo de solução para justamente conduzir a conversa para uma coisa que está mais alinhada com o que a eles de fato podem fazer. E trazer a maior quantidade, acho que, de herdeiros que estão vivos, pelo menos, na assinatura desse contrato de não oposição, né? Com certeza. Porque, já que pega parente até quarto grau, se eu pegar só os filhos, ou só os pais, ou só os parentes mais próximos, eu ainda assim abro a possibilidade de outros herdeiros, né? Inclusive dos que ainda que não nasceram, né? Exatamente. Por isso que é ideal, num mundo ideal, é que todas as pessoas parem e pensem sobre isso e já definam como vai ser feita a gestão desses ativos depois que elas morrerem. Sim. Então, seja constituir uma empresa para administrar, o que é plenamente possível. A gente tem celebridades que têm empresas que administram elementos de personalidade e a gente já teve jurisprudência que garante que isso continua valendo após a morte também, jurisprudência do Tribunal de São Paulo, como também testamentos ou planejamento sucessório, a pessoa ir lá e estabelecer, às vezes dizer o que ela quer, o que ela não quer, e eu acho que o mais importante, quem que decide isso. Sim. Colocar de uma forma mais, olha, todos os familiares têm um direito de se opor, mas esse tipo de situação vai ter que operar na mão de fulano. Porque aí esse testamento, depois você pode apresentar ele numa eventual disputa e falar, não, quem administra isso sou eu. Já deixa a vontade do falecido, do artista não falecido ainda já pré-estabelecida, Por né? mais que isso ainda seja um tanto questionável, porque você não pode também, no seu testamento, inviabilizar direito de terceiro, né? Exatamente, com certeza. Então, mas pelo menos você tem um norte, você tem alguma coisa que
torna possível trabalhar em cima disso. Eu acho que é uma coisa que vai sendo ajeitada. Aquilo que a gente fala, o direito está sempre correndo atrás das novas situações e tecnologias que vão surgindo, né? A gente, inclusive, já falou isso aqui em outros vídeos do canal. Você achou que alguém te chamou de louco ou foi louco quando você começou a escrever sobre isso 7 anos atrás? Muita gente. Muita gente falou que não tinha motivo nenhum para pesquisar isso, porque... Cara, só como a gente está vivendo hoje, é só pedir autorização da família e pronto. Sim. Ficar procurando pelo em ovo, já dizendo que era impossível, né, no nosso direito absorver esse tipo de situação. Então, por muito tempo, foi justamente eu sempre falava que era papo de maluco. Até que eu lembro quando você começou a escrever isso, que muita gente, mas você vai escrever sobre ressurreição digital? Como assim? Mas aí apareceu Elis Regina dirigindo uma Kombi e tudo mudou. Né? Virou pauta. Então, a maluquice acabou que tinha fundamento. Ainda vai ser resolvido, né? Acho que, porque aqui no Brasil, como a gente falou, ainda é muito novo. A gente tem exemplos lá de fora, mas uma situação de um direito que não cabe aqui no Brasil. E é engraçado porque não é tão novo no Brasil, só que as pessoas simplesmente nunca tiveram um debate tão grande em cima disso. Qual foi? Eu lembro do caso do Renato Russo e do Cazuza, mas teve alguma outra? Em 2013... Ivete Sangalo cantando com Luiz Gonzaga numa campanha de uns anos atrás. Acho que anos 90 ainda você teve Tom Jobim e Vinícius num comercial da Brahma. Olha só! Então, claro, que eram outras técnicas para fazer, né? Essa tom da década de 90 era uma outra coisa. Mas você já tem esse tipo de situação, mas nunca levou a esse tipo de debate. Talvez porque a tecnologia hoje se faça uma coisa muito mais real. Sim. E porque a gente esteja vendo essa velocidade com que a coisa acontece e como a inteligência artificial está afetando todas as nossas atividades, todos os setores produtivos. Sim. Então, você tem... Realmente, agora as pessoas estão preocupadas com isso. Né? Então, agora você precisa discutir inteligência artificial em todos os setores. Seja no trabalho intelectual, no trabalho braçal, no trabalho qual for... Você tem alguma ferramenta de inteligência artificial que impacta. Sim. E acho que agora as pessoas acordaram que é preciso discutir esse tema. E acho também com a internet que a gente tem hoje, o modo como a gente usa a internet, fica muito mais fácil disso se espalhar. E de um debate também surgir, até porque os debates hoje são muito mais acalorados do que eram. Né? Então tem muita gente defendendo a Volkswagen, tem muita gente julgando a Volkswagen, tem gente jogando a Maria Rita que está junto com ela no comercial. Eu fiz um material para o meu LinkedIn explicando essa diferença do direito autoral e direito de imagem no plano sucessório. E uma pessoa veio comentar e falando assim, mas o importante é que a propaganda ficou linda, ela nos deu esperança de um futuro melhor, não tire isso de nós. Gente, eu não vou tirar isso de ninguém, não é o meu objetivo. Primeiro que eu não mando na Volkswagen, não com certeza. No comercial. Nem na Elis Regina, né? E nem no Conar também, que se ele falar que não pode fazer. Exatamente. Mas, assim, o importante é que a gente tem que discutir, a gente tem que entender como é que a gente vai se relacionar com a tecnologia. E é só esse o ponto do meu debate. Exatamente. Como a gente se relaciona com isso. E como a gente se relaciona com isso e como que a gente vai lidar com isso a partir de agora, né? Porque... Sim. Tá aí. Veio pra ficar. Não vai embora. Mas acho que é isso, Gus. Mais alguma consideração final que você queira fazer sobre o caso ou sobre ressurreição digital? Olha, assim, só pra gente encerrar aqui essa conversa, eu acho que é realmente pedir para as pessoas elas olharem para essa questão com calma. Não adianta a gente sair falando que já falou com os filhos, está tudo bem. Não. A gente está olhando um projeto que ficou lindo, que foi muito bem feito, que emociona, né? Que a gente realmente, como o cara falou, dá esperança de um Brasil melhor. Sim. Mas se a gente colocar que a ganância dos familiares é o único limite entre o uso da imagem de uma pessoa, depois a gente pode estar lidando com problemas muito mais graves. Sim. Cenários em que a pessoa realmente pode acabar desmoralizada por um uso feito da imagem dela. Então, a propaganda é linda, da Elis Regina, mas a gente tem que olhar o lado ruim também que essa tecnologia pode trazer.
E isso é o mais importante no debate. É porque isso não... É que a gente olha muito para isso, para celebridades, mas isso afeta a gente também. Claro. Né? A nossa imagem pode ser utilizada, a nossa voz pode ser utilizada, a voz de políticos e pessoas públicas no geral pode ser utilizada. Já tivemos casos assim, inclusive desmoralizantes de políticos. #Dória. Entre outros, né? Mas realmente, tem que tomar cuidado. Tem a parte muito boa da tecnologia, a parte muito ruim também, que a gente precisa dar uma olhada e ver como é que nós, juristas, vamos lidar com isso. Com certeza. Mas muito obrigada, gostaria de agradecer agradeço. muito por você ter vindo aqui. Se quiser falar suas redes sociais também para todo mundo seguir, e sigam, porque sempre tem conteúdo super legal que ele está divulgando. Então podem me seguir em @gustavo.fortunato_ no Instagram. Lá é onde eu posto a maioria dos conteúdos, e podem procurar também no LinkedIn, que eu também faço bastante interação por lá. E é isso, gente. Nos vemos semana que vem. Tchau! Tchau!